Olá pessoal, mais um vídeo para o canal Mário Santos L, certo? Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para notificações. Assim que eu postar vídeo, vocês receberem em primeira mão. No vídeo de hoje eu vou estar passando aqui o relato da situação que viveu o João Lucas, né? É um jogador de futebol que mora atualmente aqui na França, né? Brasileiro, certo? E curta aí o relato da vida dele, é um guerreiro. Na minha opinião, ele é um guerreiro mesmo. Passou por uma dificuldade aí muito grande, mas ele venceu. Em nome do Senhor Jesus, ele venceu, certo? Então, curta o vídeo aí, deixe seu like e inscreva no canal, beleza? Falar daquilo que eu vivi e hoje, né, tá aqui do jeito que eu tô, né, onde que eu superei muitos obstáculos, claro, com a graça de Deus. E hoje eu tô aqui para contar um pouco da minha história. Espero que a história toque no coração de vocês. João Lucas, que ano que você chegou aqui na França? Então, eu cheguei aqui em 2016, né, na verdade eu já tinha uma passagem aqui pela França em 2010, 2009 para 2010, e voltei ao Brasil, né, onde que eu pude a oportunidade de conhecer alguns outros lugares. E em 2016 né, foi um ano muito difícil para mim, né? Onde que eu passei por momentos bem complicados e só Deus para... João Lucas, você é que região do Brasil? Então, eu sou do Rio de Janeiro, nasci em Botafogo, mas fui criado em São Gonçalo e vivi uma boa parte da minha vida lá. E você começou a jogar futebol em que clube lá? Então, minha vida toda foi futebol, né? Sempre gostei muito, né? Sempre foi um sonho de criança, né? Sempre levei tudo muito na brincadeira, até que em 2016 a minha vida... Não, cara, as coisas começaram a ficar sérias, onde que eu consegui assinar meu primeiro contrato profissional e dei início ao meu sonho, onde que Deus me deu a oportunidade de conhecer vários lugares do Brasil, algumas partes do mundo, e só tenho que agradecer a Deus por poder ter realizado o meu sonho. João Lucas, eu queria que você relatasse pra gente, né, falasse o que aconteceu antes de você vir para cá em 2016, em relação ao que aconteceu na tua vida, com seus familiares, ou seja, com tudo que aconteceu contigo. Então, até chegar aqui foi uma estrada longa, passei por uns momentos muito complicados, tanto na minha vida, né, como na minha vida, na minha família, onde que em 2016 foi um momento muito complicado. Até chegar aqui foi muito complicado, onde que eu descobri meu primeiro câncer, né, eu estava em Natal, estava vivendo uma vida, né, muito tranquila, estava feliz, estava bem realizado na área profissional e, né, acabou o primeiro turno, então decidi no Rio de Janeiro e ali minha vida começou a ter meio que um pesadelo, né? Meu pai tinha câncer de próstata, já estava meio que tranquilo, estabilizado, mas acabou tendo uma complicação e ele teve que fazer uma cirurgia. Sendo que, quando eu cheguei no Rio, né, eu tinha passado, né, aquela situação do testículo, então os médicos decidiram me operar, até porque era um tumor muito agressivo e eles falaram que poderia até levar minha vida. Então no dia 20 eles marcaram minha cirurgia, meu pai foi fazer uma cirurgia no 16 e no dia 17 de junho ele faleceu. Para mim foi muito difícil, muito doloroso, acordar com uma notícia tão difícil, né? Então, no dia 19, a gente, né, enterrou ele e no dia 20, né, vinha a minha cirurgia.
Dureza, hein? Isso foi muito complicado, né? Eu também vejo pelo lado do meu irmão. Ele faleceu no dia do aniversário dele, que era no dia 17 de junho. Né? Dia 20 eu estava fazendo minha cirurgia e dia 24 seria meu aniversário. Então, um ano que eu não trago boas recordações, mas tinha que seguir a vida, né? Então, no dia 20, né, eu fui fazer minha cirurgia. Eu lembro que eu entrei naquela sala onde que estavam os médicos e eles me viam chorar muito, eles não entendiam o porquê. Na cabeça deles era por conta da cirurgia, mas para mim pouco me importava a minha cirurgia naquele momento. Foi quando eu falei para eles que a minha dor não era eu estar fazendo uma cirurgia, antes fosse aquilo, mas sim por eu ter enterrado meu pai no dia anterior. E para mim foi muito duro, e eu lembro que os médicos ficaram assim assustados, e eles viram a minha dor e falaram: olha, eu acho melhor a gente não realizar a cirurgia hoje, você não tem condições. E eu falei para eles: não, você tem que fazer. E eu só pensava na minha mãe, só pensava, né, na minha família, pensava nas pessoas que gostavam de mim, mas em especial na minha mãe, porque Mãe é mãe. eu imagino a dor dela, né? Uhum. Você vê, né, um filho daquela situação, um garoto que sempre foi muito saudável, e, né, enterrar o marido e poderia estar enterrando o filho. Então, isso me machucou muito, sabe? Eu já não estava nem muito me importando do meu lado, mas sim com eles. E assim fiz a cirurgia. Foi, graças a Deus, foi um sucesso. Voltei para casa no dia seguinte e ali comecei a recuperação, né? E aí foi duro, foi muito complicado, né? Dia após dias, né? Falta do meu pai, a dor da minha mãe, e eu passando por aquilo. Um garoto saudável, a gente estava jogando uma competição. Nunca imaginava que, né, eu poderia estar com essa doença, né? Mas graças a Deus eu me recuperei. E aí veio uma proposta aqui da França, onde que foi um treinador meu, que eu tive a oportunidade de jogar aqui em 2010. Ele me fez o convite para vir para cá, né? Ele tinha um clube onde estava com um projeto bacana e eu, no caso, encaixava nesse projeto deles. E eu lembro que até mesmo eu falei: como é que eu vou? Eu não tenho condições. Eu acabei de passar por uma cirurgia, estava totalmente parado, mas eu sabia que Deus tinha algo preparado para mim aqui. E eu sempre fui um cara de muita fé e sempre acreditei que Deus sempre teve no controle da minha vida. E não seria diferente naquele momento. Então, deixei a minha casa, deixei minha mãe, deixei minha família e voltei a sonhar. Né? Por um momento, o câncer parou a minha carreira. Né? Por um momento, ele me assustou. Mas, como eu falei, eu sempre fui um cara de muita fé e acreditei que algo Deus tinha preparado. Então, eu vim pra cá, né? E eu lembro também que foi muito forte. Quando eu cheguei no clube, eu olhei aqueles caras e eu falei: eu não tenho condições de jogar aqui. Os caras tudo grande, forte, totalmente preparados, e olhava pra mim e falava: o que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Eu vou passar vergonha. Sabia da minha qualidade, mas também sabia que eu não tinha condições por conta do preparo físico. Mas confiei em Deus mais uma vez e falei: estou aqui, eu vou dar o meu melhor. Graças a Deus, né, pude jogar, né, passei por uma experiência onde que fui aprovado. Até hoje eu acho assim algo sobrenatural, porque na minha cabeça era impossível, mas aconteceu coisas ali naquele campo que nem eu sei explicar. Eu só entrei ali e fiz o meu melhor e graças a Deus consegui assinar um contrato, e onde que as coisas estavam voltando a caminhar, né? Estava voltando a minha carreira, já estava começando a ficar feliz de novo, né? E então as coisas começaram a melhorar muito na parte profissional.
E logo em seguida recebi uma proposta para jogar nos Estados Unidos, em Las Vegas, aonde que, né, foi um baque para mim, né, depois de ter passado por toda essa situação, tá podendo sonhar e sonhar dessa forma, né? E era um clube onde que o Ronaldinho tinha passado, gaúcho, então tinha uma grande expectativa, né, não só minha, mas das pessoas que me acompanhavam, da minha família. Então eu tava voltando a sorrir, tava voltando a estar feliz, né, em fazer aquilo que eu sempre sonhei. Então, né, acabei rescindindo com o clube aqui. Uns ficaram a favor, outros não, mas eles entenderam que para mim seria, né, uma oportunidade. Para mim não era questão de dinheiro, mas sim de uma nova oportunidade, sabe? Eu queria uma nova experiência, então decidi ir para lá. Só que em seguida, né, eu tive que aqui no consulado, só que eles falaram que não podia fazer meu visto aqui, então eu teria que ir ao Brasil. Para mim foi melhor ainda, que eu daria tempo de ver minha família. E assim ficou tudo acertado. E aqui eu fui fazer meu último jogo. Eu lembro que, né, eu estava feliz, estava realizado, né? E para mim foi um dos melhores jogos que eu fiz aqui, o melhor jogo que eu fiz aqui. E só que quando acabou o jogo, eu comecei a sentir um dor na barriga, assim no estômago. Sendo que umas semanas atrás, eu já estava sentindo essa dor e eu fui procurar um médico aqui e eles falaram que era gases. Então, fiquei tranquilo, né? Aí passou todos esses dias, aí nesse dia fui para casa. E quando eu chego em casa, eu começo a sentir uma dor forte, foi aumentando. Eu falei, nossa, o que é isso? E aí eu tomei o remédio. Eu falei, vou tomar o remédio e vou dormir. Só que, quando eu tomo aquele remédio, achando que ia melhorar, piorou. E começou a doer muito. Eu lembro que eu caí na cama, e eu me jogava, eu não tinha posição, porque eu queria arrumar um jeito de parar aquela dor. Mas era como se estivesse rasgando a minha barriga com uma faca. E eu comecei a ficar meio que desesperado. E eu lembro, né, que eu não conhecia ninguém aqui, né? Tinha poucas pessoas que poderiam assim, me estender a mão. Então eu fui pro hospital e cheguei no hospital, fiquei internado durante uma semana. Foi durante uma semana assim muito complicada, porque foi muito doloroso. E, né, e a gente sem saber o que era. Logo passou uma semana, recebi alta, voltei para casa e, né, fiz os exames, tudo certinho. Passa um tempo, eu tenho que voltar no médico. E ali eu recebi, né, uma das piores notícias da minha vida, né, onde que eu lembro que tinha uma pessoa, né, comigo me acompanhando. Eu não conhecia, acho que naquele dia, porque eu não falava francês, eu não entendia, então tinha uma pessoa. Então essa pessoa foi comigo e ela, né, entregamos os exames pro médico. E ali foi um momento assim de desespero. Onde que quando o médico abriu meus exames e ali ele viu, né? Ele olhou para os exames, olhou para mim, eu lembro isso até hoje, e ele falou que, olha, não temos nada o que fazer, você vai morrer, exatamente do jeito que eu estou falando, você vai morrer, em francês, sinto muito. E eu lembro que estava essa senhora comigo, e ela ficou assim, né, sem o que falar, né, imagina. E eu olhei para ele, sem entender o francês, e falei assim, olha, eu te respeito como médico, mas a última palavra vem de Deus. E aquela mulher ficou sem entender nada e ele mais ainda, porque ela, na cabeça dela, como você entendeu? E eu não falava nada em francês. E o médico, sem entender, ele falou assim, ó, sinto muito, vamos ligar para sua família e aproveita os últimos dias de vida. Naquele momento eu poderia ter saído dali, né, chorando, desesperado. Não. Eu botei minha vida nas mãos de Deus, saí dali sorrindo, como eu sempre sorri.
e mais uma vez acreditando que Deus tinha um propósito na minha vida. Continua, pai? Então, né, voltei para casa e, passado algumas semanas, volto ao hospital. Quando eu volto ao hospital, eu me deparo com um novo médico. O médico falou que eu iria morrer, ele entrou de férias. E ali, mais uma vez, eu vi que Deus estava operando. Sabia que algo tinha ali. Então, aquele médico, né, falou comigo e né, eu que já sabia do laudo, mas que ele achava melhor fazer novos exames. Eu lembro que eu fiz novos exames, eu fui para o quarto. Naquela noite, né, eu dormi, né, sem saber realmente o que poderia acontecer comigo, mas com fé, né? E no dia seguinte eu lembro que entra uma enfermeira correndo no meu quarto e bem alegre, e ela fala: olha, não é aquilo que o médico falou, não é aquilo, e tudo mudou, né? Aonde que você não teria mais chance, hoje a gente descobriu que o teu câncer não é onde que o médico estava imaginando, porque para os médicos meu câncer seria no pâncreas. E do jeito que ele estava, ele tinha 5 centímetros, estava muito grande. Seria impossível estar vivo. Então, eles falaram: olha, o seu câncer que não tinha jeito, a gente descobriu que ele tem 80% de chance de cura. E a gente tem certeza que você vai ficar curado. E para mim foi um momento de muita alegria, né? Eu falei: meu Deus do céu, obrigado. Mas até então, eu não sabia que viria a dor ainda. Eu achava que aquilo ali tinha acabado, mas não. Aquilo ali foi o início da dor. Então eles decidiram começar o tratamento, decidiram fazer quimioterapia. Para mim foi muito duro, não conhecia, né? Apesar do meu pai ter passado, né, pelo câncer, meu pai não chegou a fazer quimio, mas sim rádio, né? Já ouvia falar do câncer, já tinha visto muitas pessoas morrerem, mas nunca fui assim tão próximo dessa doença e nunca imaginei que poderia acontecer comigo. A gente nunca imagina que vai acontecer com a gente, né? E assim aconteceu comigo. Então, começou toda a luta. E aí eles decidiram, né, fazer quimioterapia. E ali, né, foi dor atrás de dor, porque o tumor era muito grande e doía muito. Eu lembro que eu ficava à base de morfina, mas chegou um momento que eu já não tinha mais condições. E a dor era insuportável. E aquilo ali é algo que me machucava, algo que eu não tinha controle. E o que me acalmava era a minha oração, o que me acalmava era saber que Deus estava comigo. Mas mesmo assim a carne doía. E não só a dor estava em mim, mas estava naquelas pessoas que estavam compartilhando o quarto comigo, ou até naquele hospital. E quantas vezes, né, eu tentava dormir e alguém gritando, alguém chorando. E aquilo ali também me doía muito, porque eu via o próximo e eu não podia fazer nada. Assim como eu tenho certeza que doía neles, me ver sofrendo, não podia fazer nada. Então, fiz todo aquele processo, botei o catéter e eles acharam melhor eu guardar, né, os meus filhos. Eles, né, eu tive que fazer o tratamento para guardar. Então, né, teve aquele todo o processo, né, para iniciar o tratamento. Eu falei, eu não sabia o que realmente me esperava, né? Então, eles decidiram, né, fazer 1 semana de tratamento de quimioterapia e 2 semanas em casa. Como eu não entendia, não imaginava o que era uma quimioterapia, eu tenho certeza que muita gente não sabe. A quimioterapia, eu falo para meus amigos como se tivesse 10 caminhões passando por cima de você. Do mesmo jeito que ela ajuda, ela também te mata, porque são remédios muito fortes. E passei por centenas de quimioterapia, não me lembro quantas sessões eu fiz, eu sei que foram muitas. E foi um processo longo, muito doloroso. Tive várias experiências muito ruins, né? Dor no corpo, vômito, tudo que você possa imaginar de ruim eu passei fazendo esse tratamento.
Imagina, longe de casa, longe da família, longe dos amigos, não entendia o que os médicos falavam, só concordava. Então, depois de fazer todas essas quimioterapias, passa um tempo onde que os médicos falaram que fez efeito, e naquele momento eles decidiram me operar. Até então eu também não sabia que seria outra luta, mas um gigante a ser vencido. Então eles marcaram a cirurgia para fazer a retirada do tumor, diminuiu bastante. E eu lembro quando eu chego naquele médico, naquele hospital, quando eu entro na sala, eu me deparo com o médico. Aquele médico falou que eu ia morrer. Eu lembro que eu estava com essa amiga minha e eu falei pra ela, eu não vou fazer cirurgia com esse cara não. E ela ria, ela para com isso, eu falei, eu não vou. Esse cara tinha falado que eu ia morrer. Tô aqui vivo. Vai que esse cara me mata pra falar, não falei que ele ia morrer. É um risco. Mas eu lembro que tava uma moça lá, né, uma enfermeira, falou, o que tá acontecendo? Por que você tá assim? Eu falei, eu não vou fazer cirurgia com ele não. E ela falou, por quê? Aí a minha amiga explicou, ela falou assim, não, vai dar tudo certo. E ali, né, fiquei internado para fazer a cirurgia, onde que eles abriram uma boa parte da minha barriga. Outra coisa, né, que eu conto com meus amigos, eles morrem de rir, porque, né, antes de qualquer coisa a gente pensa muito, né, no físico, né, e eu lembro pra ele que eu falei assim, mas como é que vai ser a cirurgia? E ele falou assim, a gente vai abrir a tua barriga. E eu falei assim, mas é um cortezinho, assim, pequenininho? Aí ele falou assim, não. Eu falei assim, esse médico é um carrasco mesmo, esse médico, ele quer me matar de qualquer jeito. E ele pega uma caneta, ele pega na minha barriga assim, bum. Eu falei, não vai abrir isso na minha barriga não. E naquele momento a gente pensa em tanta pouca coisa, né? Tanta besteira no físico. Mas a gente tem essa vaidade. Então, eles decidiram fazer a cirurgia, onde que fui para a sala, fiquei, creio eu, mais ou menos, não me recordo, 5 a 6 horas na sala de cirurgia. A princípio foi um sucesso, eles fizeram a retirada do tumor, mas não conseguiram tirar todo porque estava num lugar muito delicado e poderia, né, causar algo bem difícil. Então, fui para o quarto. Eu lembro que foi um amigo me visitar e, né, começou a conversar comigo, mas eu estava me sentindo muito mal. Mas eu sempre fui um cara de dar risada, sempre um cara muito alegre. Mesmo com dor, eu sempre mostrava meu sorriso, né? Quem me conhece sabe. Deixava te abater, né? Nunca deixava. E então, eu lembro que ele fez uma chamada de vídeo com outro amigo e ele começava a falar comigo tão contente e eu ali tentando falar. E esse amigo falou assim, ó, o João não tá bem. E eu falei, tô bem. Não, você não tá bem. Deixa ele quietinho que ele não tá bem. Realmente eu não estava. Mas estava feliz, né? Tá ali falando com ele depois de uma cirurgia onde a gente não sabe o que vai acontecer. Então ali eu fiquei no quarto, ele foi embora. Quando chega 11 horas mais ou menos da noite, não me recordo também o horário, mas eu lembro que era um pouco tarde, eu naquela cama, né? Naquela maca, sozinho. E de repente eu sinto perder o ar. E ali eu passei nos meus momentos mais terríveis da minha vida. Um momento de angústia, sabe? E ali eu comecei a lutar. E eu lembro que não tinha ninguém no quarto. E, né, tem um botão onde você chama as enfermeiras. E como eu estava totalmente, né, eu fui tentar meter a mão, quando eu meti, caiu. Ele soltou. Aí veio o desespero. E ali eu comecei a me debater, só que eu não podia fazer muita força porque eu estava todo aberto. Mas eu me debatia, aquele desespero. E olha como é que são as coisas. Deus faz as coisas tudo certinhas. Deus usa aquilo que quer, Ele faz do jeito dele. Isso é um relato delas, da enfermeira. Ela estava passando, né, no meu quarto e ela sentiu no coração de entrar.
Só que naquele momento eu já estava lutando pela minha vida. Eu estava me debatendo. E ela passa no meu quarto e ela sentiu algo incomodando ela para entrar no meu quarto. Só que eles não entram, dificilmente. Só entram se for para dar algum medicamento, para dar alguma comida, alguma coisa. Mas não entram. E ela já ia sair. Poderia ter sido fatal. Se ela sai naquele momento, ela fala, daqui a 1 minuto eu volto, ela me encontraria morto. E ela, quando ela saiu, ela falou, não, vou entrar agora. Ela voltou. Quando ela entra, tadinha, no primeiro dia dela no hospital, tava fazendo estágio, e ela me via daquele jeito, me debatendo. E ela sai correndo, ela chama a enfermeira-chefe, e olha que coisa louca. E eu me debatendo, eu lembro que, né, eu ficava desesperado, tentando respirar. Você imagina, você quer respirar, você não consegue, como se você estivesse sendo afogado, ou alguém pressionando a sua boca, seu nariz, e aquele desespero. E a enfermeira começa a me furar, e olha que louco, eu entendi o que elas falavam, né? E eu não falo francês, não falava francês, isso é um relato delas. E mesmo naquela situação eu conseguia falar como isso, e eu entendia tudo que elas estavam falando. E eu lembro que elas começaram a furar, a menina começou a furar, e eu já nas últimas. Quando eu, naquele momento, eu largo. Pra mim já não tinha mais condições. Quando eu, né, meio que desisti, eu só escutei, consegui. Ela enfiou algo aqui na minha veia, já botou o oxigênio, dali eu voltei. E ali foi um alívio tão grande poder respirar de novo. E logo em seguida, então entraram, né, vários médicos, e era um caso de muita urgência. Naquele momento eles falaram que eu teria que fazer uma nova cirurgia. Minha vida estava por um fio. Tinha dado um problema na minha veia aorta, ela rompeu. Seria impossível. Uma veia, né, minha veia aorta, ela rompeu e seria impossível, né? Os homens médicos não têm explicação, né? Mas todo mundo sabe que foi Deus. E ali eu fui para aquele quarto. Eu lembro que, né, depois essa amiga minha, a Paula, ela me contar o que aconteceu. Ela estava em casa, onde que ela recebeu uma ligação, né, do hospital, pedindo que ela fosse para lá urgente. E naquele momento, né, ela ligou para algumas pessoas, ela saiu desesperada, porque para ela era, né, o João morreu. E eu lembro que, né, depois ela me contando, ela foi muito, muito forte, porque, né, ela começou a ligar para as pessoas, e as pessoas desesperadas, né, o João foi embora na cabeça deles, né, porque eles não quiseram passar, né, o que tinha acontecido, só foi que ela tinha que estar lá urgente. E toda a cirurgia, né, precisa, né, ter uma autorização, e nem para isso deu tempo. Eles nem precisaram esperar naquele momento, eles decidiram operar porque eu estava morto, né? E ali eu fiz a cirurgia, e isso também mexe muito comigo, tem uma parte que mexe muito comigo, porque antes de acontecer toda aquela situação, né, de romper, eu sempre falo isso, eu sempre passo para as pessoas para valorizar, né, a mãe, o pai, os amigos, o tempo que você tem com eles. Porque eu lembro que eu ia fazer a cirurgia e minha mãe mandou uma mensagem para mim. E eu falei, olhei o telefone e falei, depois eu respondo. E esse depois poderia ser nunca mais, né? E, né, aconteceu todo aquele processo comigo. Quando eu fui fazer nova cirurgia,
Passei por momentos horríveis de novo e entrei em óbito. Acabei morrendo naquela cirurgia e onde que eu tive duas experiências assim, que marcaram a minha vida. Eu nunca mais vou esquecer. Foi muito duro. Doeu, mas passou, né? Que bom. E eu lembro que eu tava num lugar muito sombrio, sabe? Um lugar muito feio, onde que as árvores não tinham folha. Um lugar bem macabro. E eu lembro que tinha 3 homens na frente e um atrás, ou se não me engano, se foi um na frente, 3 atrás. Se não me engano, foi um na frente, 3 atrás. E eu pedi ajuda. E esses 3 mandavam eu calar a boca. E eu pedi ajuda, eu não sabia onde eu estava, e eu pedi ajuda desesperadamente. E eles riam, mandavam eu calar a boca. Nesse momento, tinha muitas pessoas orando por mim, sabe? Teve muitas pessoas orando por mim. Eu sou muito grato à oração de cada um. Pessoas que eu nunca vi na vida, dobraram seu joelho, não desistiram de mim. E depois de muita angústia nesse lugar, eu lembro que eu saio desse lugar e eu fico de cima para baixo, onde eu vejo muitas mulheres orando por mim. Mas eram muitas mulheres. E eu não via homens, mas eu via mulheres. E logo em seguida eu acordo. Os médicos, depois de lutar tanto, né? Eles fizeram de tudo para que eu voltasse, eu não voltava. Chegou um momento que o médico falou que não teria mais jeito, mas naquele momento eu acordei. E quando eu acordo naquele lugar, eles não entendem. Eu acordei sorrindo. E os médicos não tomaram susto, não ficaram sem entender como isso é possível, como ele voltou, como ele está aqui e sorrindo, como se nada tivesse acontecido. E claro, eu não lembro nada disso, mas né, foi algo que o médico passou para meus amigos e eles fizeram exames e eles viram que estava tudo 100%. Um verdadeiro milagre, né? Eles que me viram morto, né? Voltei e tá com todos os batimentos, tudo perfeito. Então, Deus, os seus milagres, mas não parava por aí. Eu teria que ir para uma CTI, né? Eu teria para ir para um lugar mais em observação. Mas quando eles fizeram o exame, eles falaram que não tinha porquê. Porque eu estava 100% e eu voltei para o quarto. Eles deram mais ou menos um mês da minha recuperação. Com 2 dias, para a honra e glória de Deus, eu estava andando. Eu lembro que eu estava passando pelo hospital, carregando, ainda muito, né? Muito mal, muito abatido, mas carregando minha coisinha, que eu esqueci o nome, né? Soro, medicamento. Né? E eu lembro que tinha umas enfermeiras conversando e eu lembro passando assim. Quando a enfermeira olhou pra mim, ela voltou. Naquele momento ela não chorou por fora, mas eu sei que ela chorou por dentro. E ela falou assim, inacreditável. É inacreditável. Eu não tinha qualquer condições de levantar daquele lugar. E eu levanto, sem pedir ajuda a ninguém, e começo a andar. E aquele hospital todo parou. Quem não acreditava em Deus, eu tenho certeza que passou a acreditar. Aqueles que não acreditaram, eles viram que foi algo sobrenatural. Isso eu iria sair com um mês. Com uma semana eu estava tendo alta. E eu fui para casa,
E ali tive que passar por outro tipo de recuperação, onde que veio muitas coisas difíceis, muitas coisas complicadas, onde que eu tive que superar. Graças a Deus superei. Então voltei para casa, Foi um processo muito duro, a recuperação foi muito lenta, onde que eu passei por momentos muito complicados, muito difíceis ainda, mas com Deus, o fardo foi mais leve, eu consegui passar dando glória a Deus. Sempre. E assim foi o segundo câncer que eu tive, onde estava tudo bem, as coisas estavam voltando a caminhar depois de um tempo. E aí eu só pego de surpresa mais uma vez, pelo terceiro câncer. Infelizmente não tem como contar detalhes agora, mas a gente vai ter a oportunidade de contar mais pra frente, né? É isso. Com detalhes, o terceiro câncer que eu tive, onde que eu passei momentos muito complicados, acho que foi o pior de todos. Acho não, foi o pior de todos, onde que eu cheguei a pesar 37 quilos, Os médicos também não tinham qualquer esperança, no meu caso, onde que eu não reagia. Foi um processo muito complicado. O terceiro foi um processo muito complicado, mas graças a Deus, como vocês estão vendo, hoje eu estou bem. O meu peso voltou ao normal, naturalmente. Você já está jogando normal? Já faz tudo? Graças a Deus. Há quanto tempo? Então, depois de ter passado por todo esse processo, eu levei um tempo para voltar a jogar, Eu lembro, depois de ter me recuperado por um tempo, eu voltei a jogar. E para mim foi um pouco doloroso, porque na minha cabeça eu já estava bem, mas tive um momento ali no campo que aquilo ali me deixou muito mal. Foi quando eu fui chutar uma bola e caí. E eu via que a minha mente estava boa, aparentemente meu corpo estava bem, mas eu não estava preparado. E eu não conseguia chutar uma bola, uma coisa que eu sempre fazia com tanta tranquilidade. E às vezes me perguntava, será que é a hora de parar? Será que é a hora de encerrar? Mas o que me machucava não era nem pelo fato de estar encerrando a carreira, mas sim a pergunta vinha na minha cabeça, será que eu vou voltar a chutar uma bola? Futuramente com meu filho ou com os amigos, mas sabia que tinha que ter paciência, pouco a pouco. Claro que eu já estava muito feliz de estar aí pé, que era algo que era impossível, não andava, não falava. Imagina uma pessoa com 37 quilos, estava totalmente vegetativo, peguei todas as bactérias, tudo que você possa imaginar de ruim eu peguei. Mas graças a Deus, Deus foi fiel na minha vida. Ele me curou, Ele me resgatou, Ele me limpou, Ele me fez um vaso novo. E graças a Deus hoje, como vocês estão vendo, eu estou bem, estou curado. Já não me engano, tem 3 anos curado já. Hoje, Deus está me dando a oportunidade de voltar a jogar. Hoje eu tenho um trabalho muito bacana, Eu vou até os hospitais do câncer, conto a minha história, Agora por conta da pandemia parou um pouco, mas sempre visito, gosto de estar lá com as crianças, gosto de dar força para os pais, gosto de estar mostrando os meus vídeos, as minhas fotos e mostrar que nada é impossível. E para essas pessoas que têm esse mesmo tipo de doença que você teve e superou, o que você fala? Olha, primeiro de tudo, tenha fé, acredite em Deus. O médico pode falar que é o fim, a sua família pode falar que é o fim, seus amigos podem falar que é o fim. Ninguém pode acreditar em você, mas para Deus nada é impossível. Porque do mesmo jeito que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na vida de qualquer um. E Deus faz milagres. As pessoas acham
que Deus fazia milagre só em tempos antigos, mas não, Deus faz milagre o tempo todo. Só do fato de você estar acordando, respirando, já é um milagre. Então, eu passo esse lado para vocês bem positivo. Independente do que vocês possam receber como notícia, não deixe de sorrir, não deixe de acreditar. E assim eu venci minha batalha. Eu te agradeço aí, João Lucas, pelo depoimento, tá? E tudo de bom para você, cara, é o que eu te desejo aí, falou? Obrigado, um prazer. Quando eu recebo o convite para falar do meu testemunho, eu fico muito feliz, porque eu não quero que as pessoas olhem para mim, mas sim para a grandeza do nosso Deus. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu só fui um instrumento do Senhor. E eu até falo para algumas pessoas que eu me sinto privilegiado de ter passado, por isso, por ter sido escolhido. As pessoas, você é doido? Não é questão de ser doido. Eu passei para hoje estar aqui mostrando para as pessoas que Deus faz. E para mim é muito gratificante ser escolhido por Deus. Então, eu só tenho que agradecer a Deus, agradecer a oportunidade, que Deus abençoe, que as pessoas cada dia mais venham conhecer o seu trabalho e muito sucesso na tua caminhada. Falou, João. Obrigado. Fica com Deus também.